Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre oração coordenada, tá certo? Então vamos ver um pouco sobre o que seria isso, né? Oração coordenada caracteriza duas orações sintaticamente independentes, tá? Oração coordenada é a que se coloca do lado de outra sem desempenhar função sintática. São sintaticamente independentes, ou seja, nós estudamos ao longo das aulas orações subordinadas, porque as subordinadas elas complementam ali a oração principal. Então, sintaticamente, ela exerce ali uma função junto àquela oração principal. A coordenada, não. Na coordenada, ela não vai ter essa relação, né, sintática, tá? Não vai desempenhar aí essa função sintática, tá? Lembram lá que umas eram substantiva, outras eram comparativas, né? Aqui não, nós não temos isso, tá certo? Elas são independentes ali dentro daquele período, tá? Então, essas orações, elas são ligadas por conectivos ou elas são justapostas. Como assim, justapostas? Justapostas significa que elas são o quê? Separadas por vírgula, tá? Se elas não vierem ali ligadas por conectivos, elas vão vir separadas por vírgula, tá certo? Vamos ver aqui esse exemplo, ó. A atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Vejam aí que nós temos a primeira oração, a atriz falou aos jornalistas, nós temos aí um conectivo, o e, né? Despediu-se em seguida a segunda oração. Não exerce aí uma função, essa segunda oração não exerce uma função sintática em relação à primeira. Ela não é subordinada, substantiva, tal não, tá? Ela está ali como uma oração com a relação sintática ali independente da primeira, tá certo? Observe ali, veja aqui a explicação, ó, que a segunda oração não está encaixada na primeira, não funciona como termo da oração anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da primeira oração, certo? Vamos continuar. As orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Então, elas têm essas duas classificações aí, tá bom? As orações coordenadas sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunção, tá bom? Exemplo aqui, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, o que vai diferenciar uma da outra é que a sindética, ela é o quê? Ela é introduzida por conjunção. Vai ter a conjunção ali para diferenciar. E a assindética são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Exemplo, tudo passa, vírgula, tudo corre é a lei. Então, logo, se elas não são introduzidas por conjunção, elas vão ser o que ali? Justapostas. Lembram lá no início, né? Ou conectivos ou justapostas, tá certo? Então, nós temos essas duas classificações aí, tá? Lembrem-se disso. Então, vamos falar agora sobre as orações coordenadas sindéticas. Tá? As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduz, tá certo? Então, de acordo com a conjunção, aquela conjunçãozinha que vai introduzir essa oração, ela vai ser classificada ali de acordo com essa conjunção, tá certo? Então, levando isso aí, elas podem ser classificadas de 5 formas diferentes. Vamos ver aqui. Então, primeiro nós temos as aditivas, que vão estabelecer ali ideia de adição, de soma mesmo, tá? Exemplo aqui, ó. Não venderemos a casa, nem venderemos, né, o carro. Não venderemos a casa, nem o carro, tá certo? Então, ali é uma ideia, esse nem, essa conjunção aí trouxe uma ideia de soma. Não vou vender a casa e juntou ali nem o carro, tá certo? Então, é uma oração, né, coordenada, sindética, aditiva, tá certo? E também nós temos
aqui outros exemplos de conjunções aditivas. Nós temos o o nem, o mas, o também, tá? Adversativas estabelecem oposição ou adversidade. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Tá? Então, é sempre aquela ideia contrária do que eu disse anteriormente, né? Então, são conjunções adversativas, o mas, o porém, o contudo, entretanto, no entanto, essa família aí, né, do mais, como a gente costuma dizer, tá? Na língua portuguesa. Tá certo? Então, essas são as conjunções adversativas. Vamos ver as próximas. Nós temos também as alternativas, que estabelecem o que? Uma alternância, né? Uma alternância. Exemplo, ó, siga o mapa ou peça informação, certo? É uma alternância, né? Vou estar sempre ali dando uma outra opção, tá? São conjunções alternativas, o ou, ora, né? O já, quer, siga, né? Tá certo? São alguns exemplos. E nós temos também conclusivas, que estabelecem uma conclusão. São, o exemplo aqui, ó, são todos cegos, portanto não podem ver. Tá? Nós temos ali uma oração coordenada conclusiva, tá certo? Exemplos aí de, nós temos portanto, o logo, por isso, o pois, tá? Assim, todos vão exercer ali dentro desse contexto uma função de conclusão, tá certo? E nós temos também explicativas, as explicativas, que vão estabelecer o que ali a ideia de explicação, certo? A palavra já nos traz a ideia. Exemplo, senti frio porque estava sem agasalho. São conjunções explicativas, o que, porque, o pois, porquanto. Vejam que algumas aí se repetem, né? Lembrando que o contexto da frase ali, da oração, daquele período, é que vai determinar se ela é conclusiva, se ela é explicativa, tá bom? É o contexto ali da situação, do texto, tá bom? Então, fiquem sempre atentos ao contexto, porque ele pode mudar o sentido dessa expressão, dessa palavra, tá? Na língua portuguesa, o contexto ele faz muita diferença, não é? Como a gente já viu em outras aulas aí, tá certo? Ó, nós temos aqui um mapazinho para que a gente consiga visualizar melhor, tá? Então, nós temos as orações coordenadas, sindética, que elas são sem conjunção, e assindéticas, no caso, que elas são sem conjunções, e as sindéticas, que elas têm as conjunções. De acordo com as conjunções, elas podem ser aditiva, ali na primeira, né? Adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá certo? Então, a conjunção ali é que vai determinar que tipo de coordenada, de oração coordenada sindética, ela vai desempenhar dentro daquele contexto frasal, dentro daquele período ali. Tá bom, pessoal? Certo? Vamos visualizar aqui outros exemplos. Tá? Vejamos aqui, ó, orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Né? Vamos ver aqui o quadro, ó. Coordenadas assindéticas. O médico chegou rápido. Aí, coordenadas sindética. E nos atendeu prontamente. Vejam que esse aí, ele deu uma função de adição. Então, ela é uma coordenada aditiva, certo? Não consegui passar no concurso, mas continuo estudando. Adversativa, esse mas ali dá uma ideia de adversidade, né? De adversativa, de oposição. Que na C nós temos, parem com essa discussão ou tomarei minhas providências. É uma alternativa, né? Está dando uma alternativa ali dentro dessa frase, certo? Há esse assunto na internet, portanto, vamos procurá-lo. Quase que não sai, né? Conclusiva. Façam silêncio.
que a peça teatral vai começar. É uma explicação, não é uma explicativa. Então vejam aí que essas conjunções é que vão determinar que tipo de oração coordenada sindética ela vai ser dentro do contexto. Tá certo, pessoal? Então, de um lado, nós temos orações coordenadas assindéticas, porque não necessitam ali da presença de uma conjunção, né? Já quando complementa o período, né? Quando passa a ser período composto com uma outra oração que tem a necessidade de ter uma conjunção, essa oração coordenada ela pode ser aditiva ou adversativa, vai depender de quem? Vai depender da conjunção, que vai estar ligando essas duas orações, tá certo? E se não tiver uma conjunção, se for uma vírgula ligando essas duas orações, ela vai ser o quê? Ela vai continuar sendo uma oração coordenada assindética, né? Porque ali elas são apenas orações justapostas, ligadas ali por meio de uma vírgula. Tá certo, pessoal? Olha aqui outros exemplos que eu trouxe para vocês de conjunções, tá? Podem tirar print da tela para que vocês tenham aí esse vasto conhecimento dessas conjunções, tá? Mas o contexto é que vai determinar aí essa situação ali dentro daquele texto, tá bom? Observem bem antes de determinar. Vamos para o nosso exercitando. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Nós temos ali as orações coordenadas, né, de 1 a 6. E nós temos aqui as frases. Elas podem ser o quê? Vejam aí. Vou dar a resposta. A primeira, ela é uma oração coordenada sindética aditiva, porque nós temos ali, eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Esse nem, nós vimos lá que ele serve como adição. Ali é a frase, tá certo? Já na letra B, ela é uma oração coordenada sindética adversativa, porque eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Vejam aí. Então, eu vou deixar esse exercício aí para vocês, tá? Tirarem as dúvidas de vocês, aí trabalharem em casa, tá certo? Porque a nossa aula aqui é um pouco mais rápida e mais curta, tá bom? Então, eu vou ficar com esses dois exemplos aí para vocês hoje, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Olha só. Assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética, que não é uma frase coordenada assindética, né? E aí? Na festa da Natália comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. O funcionário não quer trabalhar, aprender e estudar. Cheguei cedo, portanto terei de esperar a escola abrir. Minha avó costuma fazer bolos, tortas, pudins. Então, quais dessas alternativas aí não apresentam uma frase coordenada assindética? A letra D. Cheguei cedo, portanto não terei de esperar a escola abrir. Certo? Porque as orações coordenadas assindéticas não apresentam nenhum conectivo, enquanto as orações coordenadas sindéticas são sempre ligadas por uma conjunção coordenativas. Tá certo? Na frase cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir, esse portanto aí é uma conjunção coordenativa de conclusão. Logo, essa é uma oração coordenada conclusiva, certo? Então, eu espero que vocês tenham aí conseguido compreender essa aula de hoje, tá? Acessem a plataforma, revejam essa aula, revejam as demais, tá bom? E por hoje é só, até mais.